boa tarde. Então, aqui dando continuidade aqui aos seminários do grupo de fotônica, né? A gente está fazendo aquele esquema de apresentação de alguns artigos aí interessantes, escolhidos pelos estudantes. Então, na data de hoje, quem vai fazer a apresentação vai ser o Felipe Couto, que vai falar aí um pouco de diamante para dispositivos fotônicos. Por favor, Felipe. Gente, boa tarde. Eu escolhi esse artigo aqui, ele é um artigo de revisão, mas achei interessante porque ele esclarece alguns conceitos importantes para entender os experimentos e depois ele dá uma perspectiva sobre o que tem sido feito nessa área de integrar dispositivos fotônicos integrar nanodiamantes em dispositivos fotônicos. Aí eu pensei em separar assim a apresentação, né? Depois de uma introdução, trabalhar algum tempo com esses conceitos que eu achei importantes, porque é um pouco difícil você, às vezes, entender o porquê do experimento, o que está acontecendo, sem entender bem esses conceitos, né? E eram coisas que eu só tinha ouvido falar, nunca tinha ido mais a fundo, achei interessante, então, dar uma estudada mais a fundo e compartilhar aqui. Esses conceitos, eu acho que eles ajudam a gente a entender qual que é o interesse nesses nanodiamantes, por que integrar eles em dispositivos fotônicos, o que a gente espera com isso, né? E qual que é o objetivo disso, que tipo de aplicação a gente espera obter com isso. E acho que depois de passar por esses conceitos, é mais direto a gente entender os experimentos. Aí eu vou passar por alguns experimentos e alguns tipos de materiais, né? Como que foram feita a integração desses nanodiamantes em diversos substratos com algumas geometrias diferentes. Bom, vamos lá. A introdução é a seguinte, porque dispositivos fotônicos a gente conhece, né? Então a gente tem estruturas que a gente consegue trabalhar elas em escalas micrométricas e nanométricas, a gente controla a luz de forma praticamente arbitrária, né? A gente só é limitado pela nossa capacidade de fabricação e de processamento. Os nanocristais de diamante, eles são boas fontes para estados não clássicos do campo de radiação. Então, elas emitem estados quânticos do campo de radiação. Então, ao integrar essas fontes de estados não clássicos da radiação em dispositivos que você consegue controlar a radiação de uma forma praticamente arbitrária, né? Você tem algumas plataformas promissoras para a tecnologia quântica. Mas para você fazer isso, você tem que ter algumas técnicas de fabricação bem sofisticadas, tanto para você produzir os dispositivos fotônicos, quanto para você integrar um nanodiamante de algumas dezenas ou centenas de nanômetros numa posição específica do seu dispositivo. E você também precisa de um estudo em substratos, né, em materiais com qualidades ópticas adequadas. Por exemplo, ele tem que ser transparente na região de emissão do nanodiamante, senão não adianta. Às vezes você vai querer um material com certas não linearidades para você aumentar o rol de aplicações que você pode fazer. Então, tudo isso ainda são pesquisas da área. Bom, agora, trabalhar primeiro alguns conceitos importantes para a gente entender os termos que são usados, o que está acontecendo. Primeiro, o interesse nesses nanocristais de diamante é porque eles podem apresentar o que a gente chama de centro de corpo. Então, na verdade, eles são defeitos na estrutura do diamante, então você substitui alguns átomos de carbono por alguns outros tipos de átomos, ou por uma combinação de um átomo com um espaço vazio, uma vacância que pode ser carregada, enfim. E esses defeitos, a maioria deles são opticamente ativos, você forma um sistema atômico lá que pode absorver radiação e reemitir luz. E você tem mais de 500 desses centros de Cork que emitem radiação, e você tem um amplo espectro, né, que pode existir, mas alguns desses, eles são especiais, de certa forma, porque eles atuam como emissores de fótons únicos, então eles emitem estados não clássicos do campo de radiação. Em outras palavras, né, você pode ter um defeito, por exemplo, de nitrogênio e uma vacância com um elétron sobrando, bem localizado no cristal grande de diamante. Então você vai ter, na verdade, um sistema atômico só, como se você tivesse um átomo isolado. Então, quando você jogar um fóton, ele vai para o estado excitado e vai estar saturado. E, eventualmente, depois do tempo de vida, ele vai decair e vai emitir um fóton só. E você pode repetir esse processo. E quero tentar explicar um pouco mais para frente por que isso é legal, né? Por que tem interesse nisso. Mas, qual é a característica desses centros de cor, né? Então, você tem o que mais interessa para a gente, que é a emissão, a Zero Phonon Line, que é a ZPL, que você tem um perfil lorentziano, que é a emissão do estado excitado fundamental, mas nos níveis fundamentais vibracionais. Fora isso, você tem um espectro mais largo, que são as diferentes transições entre os diferentes estados vibracionais. Geralmente, o que a gente quer é essa Zero Phonon Line. E, então, para quantificar isso, a gente foi definido esse Debye-Waller Factor,
E aí, na verdade, a proporção da quantidade de radiação que é emitida nessa linha de zero fono line. E a maioria das aplicações você quer um fator desse alto, porque você quer a maioria da sua radiação nessa fonte de zero fono line, que é um espectro mais estreito e é mais bem comportado, né? Então, só para exemplificar alguns valores para isso, para alguns centros de cor, a gente observa que tem alguns que são bastante bons, mas um que não é tão bom, que é o NV-, né, que é nitrogênio e vacância negativamente carregado. Ele tem só de 13 a 5%. O problema é que esse centro de cor ele é muito interessante, porque ele emite no visível, ele emite em temperatura ambiente, você não precisa estar em temperaturas criogênicas para observar o efeito de emissão, nem o efeito de fóton único, e você consegue acessar o estado de spin por técnicas de ressonância magnética. Então, ele é um centro de cor bastante interessante, apesar de ter um fator de Debye-Waller baixo. E isso já entra um motivo de você colocar esses centros de cores em dispositivos fotônicos. Porque quando você acopla esses dispositivos, uma cavidade ressonante, e você consegue sintonizar a ressonância da cavidade com a emissão da ZPL, da Zero Fono Line, você consegue engrandecer a proporção de fótons emitidos nessa Zero Fono Line. Você aumenta a probabilidade do fóton ser emitido lá. Então, você consegue, de certa forma, contornar esse efeito desse fator de Debye-Waller baixo. Então, já é um dos motivos de você querer colocar esses nanodiamantes em cavidade. Bom, e aqui é só um exemplo, né, de como que é um espectro típico desse. Aqui em cinza claro você tem o espectro do diamante puro, e aqui em escurinho o espectro do diamante. Então, como a gente pode ver, o NV-, ele tem, a Zero Fono Line dele é pouca, né? Então, você tem só uma protuberância aqui, seria uma lorentziana, mas ela está já misturada com um alargamento aqui homogêneo, um alargamento homogêneo maior, que são os estados vibracionais. Aqui é só para a gente observar o efeito de saturação, né, para a gente ter uma noção de como são, na verdade, emissores pontuais, né? Então, com pouca absorção, você já colocou todos eles em estado excitado e não adianta, eles não vão mais absorver, né? Então, com coisa de 5 a 10 miliwatts de potência, você já vê a saturação desses centros de cor. E só para observar, né? Naturalmente, o diamante com esse centro de cor, ele fica meio rosinha. Se você jogar fluorescência nele, você jogar excitação aqui perto do UV, você observa a fluorescência no vermelho dessa emissão aqui. Bom, agora, esses estados de um fóton, né? Beleza. A gente entende, você tem um emissor lá, você de repente consegue isolar ele, você consegue trabalhar só com esse sistema atômico. Então, você tem um fóton, um elétron, realizando a transição. Por que isso é interessante? Um experimento para a gente caracterizar isso, você pega esse emissor de um fóton e joga no beam splitter, e então o fóton ele vai ter 50% de chance de ir para cá, né? Para cima ou para baixo. E você vai medindo durante o tempo em que detector você detecta o fóton. Acho que é intuitivo da gente pensar que nunca vai ser ao mesmo tempo, né? Porque ou o fóton vem para cá, ou o fóton vem para cá. Mas esse efeito de você nunca conseguir detectar eles juntos, ele não pode ser explicado pelas equações de Maxwell. Então, ele já é um efeito intrinsecamente quântico. E para você descrever o elétron dessa forma, você tem que recorrer para a mecânica quântica e descrever ele como um pacote de ondas, da mesma forma que você escreveria um elétron no átomo de hidrogênio. Para você, então, perceber esse estado, né, experimentalmente, você determinar se você está nesse estado de radiação ou não, se você está nesse estado puramente quântico, você tem que fazer o que se faz é a função de correlação de segunda ordem. Então, você faz um aparato experimental, que leva o nome do Howland Brown Twist Correlation Setup. Ele é basicamente, você manda os seus fótons no beam splitter, detecta com um detector 2, com uma defasagem temporal. Então, você vai, por exemplo, aumentando a distância desse detector 1 para você detectar para que tal que os fótons chegam juntos, né? Isso é um jeito que você pode ver. E um traço típico desses fótons únicos é que nessa função de correlação de segunda ordem, para estar igual a zero, você tem um valor menor do que 1. E ele é uma consequência de você não conseguir detectar dois fótons juntos. E aí você tem esse esse estado anti-Bunched da luz, que é um estado puramente quântico, que não é descrito pelas equações de Maxwell. Você tem os elétrons, os fótons sendo emitidos de uma forma basicamente espaçada, né? Que é o contrário desses estados que já são clássicos, né? Que é o estado coerente ou o estado Bunched, eles são previstos pelo eletromagnetismo clássico.
Mas eles têm que ter aqui, intrinsecamente, eles têm que ter esse função de correlação para estar igual a zero, maior ou igual a 1. Eu acho que vale a pena discutir isso um pouquinho mais a fundo para a gente entender. Tem umas argumentações mais completas, né? Essa é um pouco mais intuitiva, mas acho legal para a gente perceber com mais profundidade isso. Então, matematicamente, a função de correlação de segunda ordem, ela é isso, você pega os campos complexos, né, um campo T mais tal, indo para a intensidade, você tem esse valor esperado do produto das intensidades, no tempo T, T mais tal, do produto dos valores esperados, né. A questão é, se você pegar um limite para tal muito maior que o tempo de coerência da fonte, os fótons eles não vão ter nenhuma coerência entre si, então vai ser completamente randômico o tempo que eles chegam. Então, o valor esperado do I de T, do tempo que o fóton chega, para o tempo que o fóton chega num outro detector, o tempo de coerência, o tempo para o tal muito maior que o tempo de coerência, ele vai ser igual, o valor esperado vai ser igual, porque vai ser randômico, essa função de correlação dá 1. Então, nos limites, elas geralmente vão dar um valor de 1, porque você já perdeu a coerência com a fonte. Agora, o interessante é que para estar igual a zero, para estar igual a zero, o I de T vai ser igual ao I de T mais tal, né? Para estar igual a zero. E nisso, você vai ter um ponto aqui em cima, o valor esperado do campo ao quadrado, e embaixo, o quadrado do valor esperado. E isso é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, e você tem que ter esse valor de cima maior do que o valor de baixo. Então, essa função de correlação para estar igual a zero, ela vai ser maior ou igual a 1 no eletromagnetismo clássico. E aqui você tem algumas fontes já, você consegue, teoricamente, fazer essa função de correlação e isso obedece. Então, você tem um máximo para estar igual a zero que decai para 1. Na melhor das hipóteses, você tem a emissão completamente coerente, que vai ser sempre 1. Só que não é o que você observa nesses experimentos com centros de cor, por exemplo. Você teria aqui uma suposta violação desse teorema matemático, essa desigualdade de Cauchy-Schwarz. Você tem a função de correlação, você tem um mínimo, e esse mínimo é menor do que 1. E para explicar isso, então, você tem que fazer essa expressão da função de correlação de segunda ordem na abordagem quântica. Então, você não tem mais campos, que são números complexos, você tem operadores que não comutam. Quando você faz todo o formalismo quântico, você chega nessa expressão em função do estado quântico dado pelo número de fótons, e se o estado quântico é dado, você tem um estado que o número de fótons é igual a 1, aí essa função dá zero. Né? E aí, então, você consegue, do ponto de vista quântico, explicar esse resultado que não é do eletromagnetismo clássico. E, por fim, para ficar um pouquinho mais completo, por que isso é interessante? Né? Qual que é o interesse nesses estados de um fóton? Além, claro, do ponto de estudar aspectos fundamentais da mecânica quântica. Esses estados de fótons podem levar a algumas aplicações tecnológicas interessantes. Uma delas, se você jogar no Beam Splitter, você consegue, por exemplo, se o fóton chegar aqui, ele tem 50% de chance de chegar ou aqui, né, cada fóton. Então você consegue fazer uma sequência de zeros e uns, e você consegue gerar números aleatórios reais. Os números aleatórios, os geradores de números aleatórios que a gente tem hoje, eles são pseudo-aleatórios, na verdade. Então, a princípio, se você descobrir qual que é o método que é usado para gerar esses números pseudo-aleatórios, você consegue prever quais números vão ser gerados. Né? Eles são, em essência, determinísticos. E esses números aleatórios, eles geralmente podem ser usados para, por exemplo, fazer chaves de criptografia. Então, uma pequena falha de segurança num sistema de criptografia. E se você tem um gerador quântico, na verdade, então esses números aleatórios que você gerar, eles vão ser de fatos randômicos. É impossível você reproduzir uma chave gerada por esse gerador de números. Uma outra aplicação, você pode usar esses estados de um fóton como qubits, porque você vai ter dois estados de polarização, você pode escrever eles como uma polarização em X, uma polarização em Y, ou qualquer polarização ortogonal que você definir, e eles vão funcionar de forma análoga aos estados de spin de um elétron. Então você consegue ter um qubit que ele pode ser ainda definido como uma combinação linear de dois estados. Né? Então você tem um bit que pode ser 0 e 1, ou uma combinação linear desses dois estados. Então, ele pode tem a possibilidade de se usar esses estados de um fóton em aplicações de computação quântica. E só para finalizar, uma outra aplicação, você pode usar eles para gerar chaves de criptografia. Então, se você se comunica num canal quântico, e a vantagem disso é que se uma pessoa interceptar esse canal quântico, ela vai necessariamente deixar um rastro. Então, a pessoa que receber esse canal quântico,
ela vai saber se esse código foi interceptado e ela vai poder falar pelo canal clássico que o código foi interceptado. Então, você tem, pelo menos a princípio, um canal de criptografia que é perfeito. Se você for interceptado, é impossível da pessoa que interceptou mandar um outro sinal quântico com a mesma base, porque ele não vai ter como saber a base, então você tem uma criptografia, a princípio, perfeita, né? Então, essas são alguns interesses tecnológicos desses estados de um fóton e que é uma motivação para as pessoas estudarem isso. Bom, agora, indo para frente, né, como que a gente vai caracterizar esses centros de Corr na interação com uma cavidade? A gente vai ter 3 parâmetros importantes, que vai ser o acoplamento emissor-cavidade, né, os parâmetros G, que vai dar a intensidade, a força, quão fortemente a cavidade está interagindo com o emissor. E aqui a gente vê que ele é diretamente proporcional ao fator de Debye-Waller. E esse E de R é o campo na posição do centro de Corr, né, o modo da cavidade na posição do centro de Corr, e o E máximo é o máximo daquele modo da cavidade. Então, o ideal é que você posicione o seu centro de Corr na posição de máximo da cavidade. Você vai ter o maior valor possível desse G. A gente vai ver mais para frente que isso é complicado, né? Porque geralmente você vai construir uma cavidade, vai colocar por fora o nanodiamante. Então, essa é uma dificuldade. E você vai interagir só com o campo evanescente, você não vai interagir com o máximo do campo da cavidade. Então, isso é uma dificuldade que tem que se contornar. Você tem também a taxa de perdas do fóton na cavidade, quer dizer, o fóton vai ficar na cavidade por um tempo, mas depois ele vai ser emitido para o contínuo. E ele é dado por essa taxa Q, essa caixa kappa. E você tem um gama, que é um parâmetro que é a taxa a qual você emite esses fótons. Tendo em vista esses parâmetros, a gente vai ter 2 regimes nas cavidades. Um que é o regime de Purcell, que você vai ter a força de acoplamento menor do que a taxa que os fótons são perdidos, então os fótons não ficam tanto tempo na cavidade. Mas esse regime Purcell tem algumas vantagens, que se você fizer a cavidade ressonante com a emissão do centro de Corr, você consegue 2 coisas. Você diminui o tempo de vida do estado excitado, então você aumenta a taxa que você emite esses fótons únicos, o que é bom para algumas aplicações. Se você quiser gerar qubits, por exemplo, você quer eles na maior taxa possível. Então você aumenta a taxa de geração e você, ao mesmo tempo, aumenta a probabilidade de emissão na Zero Phonon Line, que é dado por esse fator de Purcell. Então, esse é um regime que, apesar do fóton não ficar tanto tempo na cavidade, você ainda tem esses benefícios aqui. E, por um outro lado, se você tem tempo de vida do fóton na cavidade muito maior que a perda, né? Você tem a força de acoplamento entre o centro emissor e a cavidade é maior do que a perda da cavidade, o tempo de vida do fóton é longo na cavidade, mas ele pode ser reemitido pela fonte. E aí você pode realizar alguns experimentos de eletrodinâmica quântica de cavidade. Você pode, por exemplo, observar oscilações de Rabi ou fazer experimentos de emaranhamento quântico. Mas esse é um regime que ainda ele é difícil de ser obtido para as cavidades. E por fim, nessa parte de conceitos, né, a gente tem 2 jeitos que a gente pode abordar esses dispositivos fotônicos com diamantes. Um em bulk, que a gente processa o próprio diamante, mas você tem algumas dificuldades em fabricar o diamante, ele não é tão versátil como se você puder escolher um material e fabricar, você tem poucas variedades de geometria, e você não consegue escolher com bastante precisão qual é o centro de Corr. Então, por outro lado, que os trabalhos que eu vou apresentar agora, eles vão abordar, vai ser a abordagem híbrida. Então, você vai fazer a interface dos centros de Corr com os dispositivos fotônicos em diferentes substratos. Por exemplo, você vai fazer um ressonador em silício ou em sílica, e você vai pegar o nanodiamante e acoplar nesse ressonador. Então, você tem a vantagem de você usar todo o aparato que você já conhece, por exemplo, para processamento de sílica, para fazer dispositivos fotônicos, e você ainda pode, de certa forma, escolher o melhor nanodiamante para a sua aplicação e incluir os 2. Mas, como desvantagens, você às vezes vai ter um contraste de índice de refração diferente, que pode gerar os máximos de campo elétrico fora do diamante, o que é um problema, né? Isso é uma não idealidade. E, além disso, tem a dificuldade, que eu já comentei antes, de você colocar o nanodiamante na posição de máximo da sua cavidade. Isso também é uma não idealidade. Mas, ainda assim, você ganha por conseguir fazer um dispositivo fotônico de uma forma muito mais genérica, né? Você consegue trabalhar um dispositivo com muito mais facilidade que se você só for fazendo um diamante. Bom, tendo isso em vista agora, vamos analisar alguns experimentos. O primeiro é a incorporação do nanodiamante fosfeto de galho.
Bom, qual que foi a estratégia desse experimento? Eles pegaram um slab de fosfeto de galho e produziram uma cavidade de cristal fotônico, fazendo, né, buracos no fosfeto de galho. Eles simularam para colocar a ressonância dessa cavidade em 640 nanômetros. Eles conseguiram um fator de qualidade razoável de 10.000. Em seguida, eles foram caracterizar os nanodiamantes. Então, através de spin coating, eles fizeram um filme desses nanodiamantes, né, tinham nanodiamantes de suspensão, fizeram um filme no substrato, e eles foram caracterizar esses nanodiamantes por fazendo aquela análise de correlação de segunda ordem, a partir do microscópio confocal, e eles foram até achar um nanodiamante que apresenta esse traço típico aqui de correlação de segunda ordem, menor do que 1, total igual a 0. E aí eles pegaram esse nanodiamante. Então, nesse ponto, eles caracterizaram, eles acharam o nanodiamante que tem as características que eles querem. Para colocar esse nanodiamante, eles fizeram uma técnica de pick and place que eles desenvolveram, que eles usaram um microscópio de força atômica. Então, eles adaptaram o microscópio de força atômica para pegar esse diamante e posicionar ele na cavidade deles. Eles pegaram um diamante com 35 nanômetros e posicionaram em cima da cavidade. Então, aqui a gente tem um FM, né? Em preto a gente vê os buracos, em vermelho seria a altura zero, né? Que é a superfície do substrato, e aqui o diamante por cima. A gente já vê que já tem aqui a não idealidade, né? Ele só vai interagir com eles colocaram no ponto de máximo, que seria dentro da cavidade, mas fora da cavidade, né? Por cima, ele vai interagir só com o evanescente. Bom, o segundo passo, eles caracterizaram agora a emissão da cavidade com o nanodiamante, então eles acharam aqui a emissão típica do nanodiamante. O que eles fizeram depois foi fazer a sintonia fina da cavidade, então eles irradiaram um laser a 407, que a cavidade absorve. Por aquecimento, eles foram sintonizando a ressonância da cavidade com a emissão na Zero Phone Online. E, por fim, com a cavidade sintonizada, eles captaram de novo a fluorescência da cavidade, e eles perceberam que a emissão na Zero Phone Online foi melhorada 12 vezes. Então, eles conseguiram 12 vezes mais a emissão da Zero Phone Online na cavidade, comparando ao nanodiamante no substrato. Então, eles já conseguiram melhorar em mais de 10 vezes a emissão. Essa emissão característica homogênea, que é o que se interessa para a maioria das aplicações. E comprovaram também o caráter quântico da emissão através aqui, de novo, da função de correlação de segunda ordem, vendo que ela é menor do que 1 para estar igual a 0. Um outro experimento que foi feito foi incorporar os nanodiamantes agora em microesferas de poliestireno. Então, a ideia, o princípio é que é parecido com o que foi feito anteriormente. Você coloca os nanocristais num substrato, você vai com um aparato, uma configuração confocal para fazer a função de correlação de segunda ordem de novo, para achar os nanodiamantes. Aí agora a estratégia para acoplar, né, as microesferas no nanodiamante foi adaptar um dispositivo de Near Field Scanning Optical Microscopy. Então você pega a ponta do dispositivo, coloca na sua microesfera, leva a microesfera para onde está o nanodiamante, o nanodiamante vai ficar grudado na microesfera, você levanta isso e refaz a análise, e você observa o acoplamento da emissão do nanodiamante nos Spinning Molds da sua cavidade. Você faz de novo a função de correlação de segunda ordem para você comprovar que você está aqui no estado de um fóton. E o que é um diferencial dessa técnica é que eles permitem você fazer controladamente, colocar quantos nanodiamantes e excitar separadamente você quiser. Então, eles colocam depois que eles fizeram primeiro, eles colocam outros diamante. Aqui é o diamante caracterizado no substrato, em vermelho e em azul, e eles excitam separadamente esses nanodiamantes e percebem que os dois nanodiamantes, eles acoplam na cavidade. Então, esse artigo, eles abrem uma perspectiva para você, por exemplo, fazer alguns sistemas mais complexos. Você poderia pegar várias cavidades ressonantes com um número arbitrário de centros de cor e acoplar elas juntas e fazer alguns experimentos mais complexos, né? Então, de acordo com os autores, essa é uma perspectiva para esse tipo de técnica. Uma outra técnica é incorporar os nanodiamantes agora em microcavidades de sílica.
as pessoas, então, os autores, eles fazem essas microcavidades através de técnicas de litografia, e a estratégia agora para colocar o nanodiamante na cavidade é através do taper. Então, eles caracterizam de novo os nanodiamantes, eles vão com um taper de fibra ótica, gruda o nanodiamante no taper, aí eles levam esse nanodiamante com o taper num disco, aí eles mexem um pouquinho o disco e o nanodiamante fica grudado no microdisco. E aí eles vão caracterizar essa emissão agora de duas formas. Um que é por fluorescência, então eles vão excitar por fora o conjunto nanocristal, cavidade e nanodiamante. Aí eles vão recolher a emissão da cavidade de duas formas. Aqui em verdinho é pelo taper, então por onda evanescente, e vão analisar. Então você consegue observar os Spring-Galley modes do ressonador modulados aqui pela emissão do centro de cor. E eles vão fazer por fotominescência. Então eles vão pegar uma objetiva de microscópio no campo distante e vão pegar essa fotominescência em azul aqui. E eles observam que esse espectro, mesmo no campo distante, ele conserva aqui algumas características de ressonâncias com os Spring-Galley modes. E o que é interessante desse paper é que eles modelam isso de uma forma, né? Eles fazem abordagem quântica, modelam qual que vai ser o campo irradiado, qual que vai ser o espectro esperado, e esse espectro ele possui um acoplamento com esse espectro irradiado, ele guarda uma relação do acoplamento da cavidade com os Spring-Galley modes, eles conseguem fitar esse espectro no campo distante. Então, em azulzinho aqui, né, a gente tem o espectro analisado por espectrômetros de alta resolução, de aproximadamente 10 picômetros, e eles conseguem identificar as ressonâncias aqui, que são ressonâncias de Fano, para cada um dos Spring-Galley modes. E fitando isso com esse modelo teórico, eles conseguem recuperar alguns parâmetros aqui do acoplamento alguns parâmetros da característica do acoplamento da cavidade com o ressonador. Bom, e por fim, como último artigo, é a incorporação dos nanodiamantes agora em carbonito de silício. De acordo com os autores, carbonito de silício ele vai ter uma vantagem entre as outras técnicas, porque ele tem um índice de refração perto do diamante. Então, você evita confinar evita confinar o campo elétrico dentro do ressonador, porque o índice de refração é só marginalmente maior. Então, a onda evanescente, o campo que compartilha o ressonador com o diamante vai ser maior, e você mitiga um pouco aquele problema de você colocar o nanodiamante só interagindo com a onda evanescente. A técnica de fabricação agora é um pouquinho diferente, então eles pegam um wafer de silício, eles usam essa técnica de Chemical Vapor Deposition, né, CVD, para fazer uma camadinha de 200 nanômetros de carboneto de silício. Depois, por litografia, por técnica de litografia, eles desenham os ressonadores, e aí, de novo, por uma técnica de CVD, eles vão fazer o crescimento dos nanodiamantes a partir de uma semente nos ressonadores. E aí, de acordo com eles, como você tem um acúmulo de cargas maior aqui na região de fora dos ressonadores, o crescimento dos nanodiamantes vão ser preferencialmente nessa região, né, nos 80% fora aqui na 80% da região fora do raio do ressonador. O que é interessante porque é onde você tem os volumes modais maiores dos Spring-Galley modes, que significa, na verdade, que você tem os campos mais concentrados. Então, você vai aumentar a interação do nanodiamante com os modos maior máximo de campo elétrico do campo dentro do ressonador. Bom, aí, para caracterizar, eles fizeram uma imagem de fotominescência para identificar onde estão os centros de cor, e fizeram um map para perceber que, de fato, os nanodiamantes eles crescem nas beiradas aqui dos ressonadores. E eles controlam a quantidade de nanodiamantes e a quantidade de centro de cor por nanodiamantes, controlando o tempo do processo de CVD. Né? Então, quanto maior o tempo, mais nanodiamantes vão ter, maiores vão ser eles, e mais centros de cor, na média, vai ter em cada nanodiamante. E os centros de cor que eles fizeram aqui não são NV-, né, que foram explorados nos outros artigos. Eles fizeram o silício vacância, né, silício em espaço vazio e cromo. E aí eles fizeram o que já foi feito, é bem parecido com o que foi feito antes. Eles fazem um espectro de fotoluminescência, eles excitam em 720, eles captam a emissão
do sistema ressonador mais microcavidade, eles identificam as emissões de ZPL, e aí eles usam uma técnica de Argon Gas Condensation Tuning Technique. Eu, para ser honesto, não entendi, eles não descrevem muito bem como essa técnica, mas ela vai mudar o índice de refração efetivo dos ressonadores, então você vai conseguir ir sintonizando o modo do Spinning Mode na emissão de zero phone online do centro de cor. Então, aqui em azul, né, é a emissão de zero phone online. Conforme você vai aumentando o tempo desse processo de Argon Gas Condensation, você vai trazendo para o vermelho a ressonância do Spinning Mode. E você observa que quando ela chega na ressonância, você tem um engrandecimento aqui de Pearson. Então, você aumenta a emissão nessa linha, como já foi demonstrado antes em alguns outros experimentos. E só para concluir, os autores eles fazem isso agora para todas as linhas de emissão, e eles percebem que para todas elas você tem um engrandecimento, devido ao efeito Pearson, de 2 a 5 vezes, quando você sintoniza exatamente a ressonância do Spinning Mode com a emissão do zero phone online. Bom, então, só algumas conclusões. O artigo ele põe alguns avanços na incorporação de diamantes em dispositivos fotônicos, que eles podem futuramente ser desenvolvidos ao ponto de fazer dispositivos integrados usando elementos quânticos, né? Então eles podem ser dispositivos quânticos, exatamente, né? Por dispositivos quânticos se entende, eles vão ser dispositivos que vão usar elementos fundamentais da mecânica quântica. Então eles são dispositivos promissores nesse sentido. Existe ainda um interesse, né, na abordagem ainda para você conseguir mitigar ainda esses efeitos, você ter que colocar o nanodiamante fora. Então, ainda existe uma investigação em geometria de cavidade, em técnicas de fabricação, para você conseguir colocar o nanodiamante cada vez mais nos máximos de campo elétrico, para você tentar, inclusive, levar esse regime de Strong Quantum Dynamics, né, você conseguir fazer o tempo de vida do fóton na cavidade ser maior do que a perda, para você entrar em regimes que você consegue explorar efeitos de emaranhamento quântico, por exemplo. E contornar os problemas também, como a perda do fator de qualidade quando você coloca o nanodiamante de cavidade, porque isso vai gerar espalhamento. Mas essa é uma área ainda, né, que está crescendo, ainda tem muitas coisas para resolver, mas que tem perspectivas muito interessantes, né? Se essas coisas forem resolvidas, você conseguir fazer esses dispositivos quânticos, você vai ter dispositivos com capacidades muito, muito interessantes e com características muito novas em relação aos dispositivos clássicos que a gente tem hoje. Bom, é isso, gente. Essas são as principais referências, né, fora o artigo que eu usei. E eu acho que é isso. Obrigado.